Bom, gurizada, então vamos ver essa parte final aqui do pré-prova da PUC, né? A parte de Química Geral e de Físico-Química, tá? Então, assim, ó, tabela, o que nós vamos lembrar? Faz horas não cai na PUC, raio e energia de ionização, né? Então, vamos dar uma lembrada aqui, que se fosse uma tabela periódica, o raio cresce para a esquerda e para baixo, onde o frâncio é o mais gordo, o mais balofa, as alcalinas são as gordas da tabela, e a energia de ionização cresce para a direita aí, para cima, onde o hélio é o mais magricelo, né? As mais magricelas da tabela são as gases nobres, né? Então tá aqui o raio, cresce para a esquerda e para baixo, a energia de ionização ou potencial de ionização cresce para a direita e para cima. Lembrando que uma é o oposto da outra. O hélio é magricelo, o frâncio é gordo. Se o frâncio é gordo, é fácil arrancar elétron dele, a energia de ionização é baixa. O gás nobre, hélio, é magro e tem dificuldade, é muito difícil arrancar elétron. Então, se a gente fosse brincar, aqui na tabela nós temos as alcalinas gorda puta, porque são grandes, gordas e que é fácil arrancar delas. Já as gases nobres são aquelas crentes magricela e crente, né? Por quê? Porque ela é pequena, ela é magrinha e ela é difícil de arrancar elétron. Ela é crente só depois de prometendo casar e aquelas coisas todas, tá? Então, o oposto. Se nós tivéssemos um gráfico de raio, quem é que ia estar lá em cima no pico? Ah, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Quem é que tem o gráfico de raio? O raio é grande, depois vai diminuindo e assim por diante, né? De quem é esse comportamento gráfico de raio a respeito do número atômico. Lá em cima são os alcalinos, grupo 1, maior raio, e aqui embaixo são os gases nobres, menor raio. Se fosse energia de ionização, pelo número atômico, era exatamente o oposto. Exatamente um gráfico oposto. Quem é que está lá em cima? Os gases nobres. Quem é que está aqui embaixo? Os alcalinos. Então, quem é que tem menor raio? Gás nobre. Quem é que tem maior raio? Alcalino. Quem é que tem maior energia de ionização? Gás nobre. Quem é que tem menor energia de ionização? Alcalino. Aplicações práticas, os caras usam alcalino em efeito fotoelétrico de elevador, porque é uma leve luzinha que bate, já arranca elétron e fecha o circuito para não abrir a porta. Né? Então, alcalinos são usados em efeito fotoelétrico porque tem o quê? Baixa energia de ionização. Né? Já os gases nobres são estáveis, os gases nobres não reagem, são inertes, por quê? Porque é difícil eles se ligarem, é difícil arrancar elétron, porque eles têm alta energia de ionização, porque eles têm o octeto, a última camada, né? O octeto dos gases nobres estão completos. Já os outros querem dar, os alcalinos querem dar, justamente para perder elétron da última camada e completar o octeto e ficar isoeletrônico de gás nobre. Tá? Falando em isoeletrônico, eu quero lembrar que quando cai raio na PUC, quase sempre cai com íon. Aí não vale regra de flecha para a esquerda e para baixo, ou para a direita e para cima. Se eu tiver o Na+, eu tiver o Ne e o F-, eu não posso olhar o Ne que está aqui, o F que está aqui e o Na que está aqui e dizer, o raio de Na é maior que o F, que o Ne. Isso é se eles fossem neutros. Agora eles são cátions e átomos e ânions isoeletrônicos. O sódio era 11, perdeu 1, foi a 10. O neônio tinha 10, ficou com 10. E o flúor tinha 9, ganhou 1, foi a 10. Todos têm o mesmo número de elétrons. Mas aí o que desempata o raio? O número de prótons. O cara que tem mais prótons chupa mais os elétrons para dentro, ele puxa mais os elétrons para dentro porque tem mais prótons, o núcleo é mais forte, a carga nuclear, que é os prótons, é mais forte. Então o raio é menor. O raio do Na+, do cátion, emagrece. Já do ânion, o ânion engorda, porque ele tem menos prótons, os elétrons estão mais soltinhos. Então a atração nuclear é menor. Se a atração nuclear é menor, o raio é maior, porque os elétrons estão mais soltos. Quem está meio que se atrapalhando nisso, grava o seguinte. Pierre, quando eles são isoeletrônicos, o que eu faço? Olha, cara, quando eles são isoeletrônicos, quem tem mais prótons tem menor raio. Mais prótons, menor raio. É o inverso. O número de prótons é inverso ao raio. Já a energia de ionização, aí é o contrário.
Quem tem mais prótons tem maior energia de ionização, porque o núcleo é mais forte, atrai mais os elétrons e é mais difícil arrancar. Então, um alcalino na forma de cátion, ele tem maior energia de ionização que os próprios gases nobres. Por quê? Porque ele tem mais prótons. O número de elétrons é o mesmo, o tamanho era para ser igual, só que como ele tem mais prótons, o núcleo dele é mais forte, o raio encolhe, ele é menor raio, mas a energia de ionização é maior. E no caso aqui, por último, ficaríamos com o flúor, porque tem menos prótons. Então, mais prótons, menor raio e maior energia de ionização. Se cair na prova, alguém consegue maior energia de ionização do que gás nobre? Sim, os cátions isoeletrônicos a ele. Outra coisa, se eu quiser arrancar o segundo elétron do sódio, é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. E o terceiro? Mais difícil. E o quarto? Mais difícil. Cada elétron a mais que eu vou arrancar é mais para dentro. Se é mais para dentro, é mais perto do núcleo, eu preciso mais energia. A energia de ionização, que é a energia para arrancar elétron, fica maior. Ok? Então, acho que de propriedades periódicas era o principal aí que a gente precisava ver. Raio e energia de ionização. O que mais a gente tem que ver aqui? Ora, lembrar o que são transição e representativos, né? Se isso aqui fosse uma tabela, o que a gente tem aqui? Quem é transição e quem é representativo? Olha, os elementos de transição são os que estão do grupo 3 ao 12. Esses são os de transição, só aqui. Lembrando que tem os lantanídeos e os actinídeos, que são os de transição interna, que estão aqui abaixo da tabela, no 6º e 7º período. 6º lantânio, 7º actínio. O lantânio e o actínio são daqui do subnível D, aqui dos de transição, e esses aqui são os de transição interna. Transição interna, que terminam a sua distribuição com o subnível F. Aqui são os de transição. Tá, e quem é que está faltando então? Os representativos. Os representativos, que quando é alcalino termina em S1, quando é alcalino terroso termina em S2, e daqui é P1 até os gases nobres, que é P6. Então é o bloco P, esse aqui é bloco S, aqui é bloco D, e lá embaixo é bloco F. Tá? Então aqui são os elementos representativos em azul, aqui dentro desses duas fileiras vermelhas, os de transição, e essas duas embaixo aqui, os de transição interna. Okay? Então, só para lembrar quem era o que aqui. Lembrando que na tabela, a reatividade dos metais, quanto mais para a esquerda, pessoal, os alcalinos são mais reativos. Os alcalinos são tão reativos que um metal alcalino ele explode em contato com a água, reação famosa, já caiu várias vezes na PUC. Se ele é alcalino, ele forma uma base, que com fenolftaleína fica rosa. Na fenolftaleína ela fica rosa. E libera gás hidrogênio. Um meio de gás hidrogênio que é inflamável, que explode. Então esta reação é altamente violenta. Uma vez a PUC perguntou, tá, e se for com alcalino terroso? Também acontece, só que ela vai ser menos violenta, mas o tipo de reação é a mesma. Forma uma base e libera gás hidrogênio. Só que ela é menos violenta do que a outra, né? Menos violenta do que essa aqui. Tá? Então, só para lembrar da reatividade dos alcalinos em contato com a água explode, ok? Então, reações importantes aí. Bom, pessoal, com isso também dá para lembrar que caráter na tabela. Para o lado esquerdo da tabela, justamente alcalino e alcalino terroso é sinônimo de coisa básica. Lá nos ametais, a gente tem exceção dos gases nobres que não participam de caráter nenhum, porque eles não querem se ligar. Estes aqui, os ametais, caráter ácido. E aqui no meio, os de transição, eles são de transição, então os dois caráteres, e que quando tem os dois caráteres é que nem um aminoácido, é anfótero. Então aqui no meio nós temos os anfóteros, os alcalinos são os básicos e os ametais são os ácidos. Então só para a gente ter uma ideia, gases nobres não são nem básicos nem ácidos, né? Eles não participam desta brincadeira, tá? Então, só para lembrar o que são aí. Bom, pessoal, regra do octeto já falei, então vamos falar um pouquinho de isótopos e radioatividade, né? Lembrando o seguinte, eu tenho lá carbono 12, aqui ó, carbono
massa 12, número atômico 6. Carbono, massa 13, número atômico 6. Carbono, massa 14 e número atômico 6. Então, o que eu preciso para ter isótopos? Eles precisam ser do mesmo elemento, logo preciso ter o mesmo número de prótons. Todos eles são carbono porque tem 6 prótons, todos eles são isótopos do mesmo elemento. Mas eles têm massa diferente, e se a massa é diferente, a massa é prótons mais nêutrons. Eu diminuo a massa dos prótons e descubro os nêutrons. Então, esse aqui tem 6 nêutrons, esse aqui tem 7 nêutrons e este aqui tem 8 nêutrons. Então, o que um isótopo difere do outro? Número de próton? Não, o número de próton é igual. Aqui, ó. Número de massa? Sim, 12, 13 e 14. Mas se o número de massa é diferente e os prótons são iguais, tu diminui e vai ter nêutrons diferentes. Então, isótopos têm número de massa e número de nêutrons diferentes, tá? E eles são denominados pela massa. Esse é o carbono 12, esse é o carbono 13, esse é o carbono 14. Se eu falar em urânio 235, eu estou falando da massa. Se eu falar tecnécio 90 e poucos, eu estou falando da massa, tá? Bom, lembrando que se eu tenho um isótopo radioativo, o núcleo é instável. Se o núcleo é instável, eu posso emitir uma partícula alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a massa é 4, o número atômico é 2. O que acontece com o carbono se ele emitir uma partícula alfa? Olha, ele vai transformar em outro elemento, chamar de X, que o número atômico decresce 2 unidades, então vai para 4, e a massa decresce 4 unidades, então iria para 10. Então, ao emitir uma partícula alfa, o número atômico diminui em 2 e a massa diminui em 4. Tá, mas e se ele emitisse uma partícula beta? Ela é um elétron. Ela tem carga número atômico -1 e massa 0. O que aconteceria com o carbono? Viraria um outro elemento, cuja massa não muda, porque beta não tem massa, continua 14. Né? Ali, ó. Mas o número atômico aumenta 1, porque eu tinha 6 com -1. Para dar 6 tem que ser 7. A soma aqui dos números atômicos tem que dar lá, ó. -1 com 7. Deu 6, então ele aumentou. 2 com 4, 6. Então, deu certinho. Então, se emitir partícula alfa, diminui 2 no número atômico e 4 na massa. Se emitir partícula beta, mantém a massa e aumenta o número atômico. Essa é a cagada da radioatividade, tá? Então, só para dar uma lembradinha em radioatividade. Vamos limpar aqui e vamos para ligações, né, pessoal? Sem nem escrever, só lembrando. Iônica, metal e ametal. Ou metal e hidrogênio, é só olhar a fórmula. Covalente, ametal com ametal, hidrogênio com ametal e hidrogênio com ele mesmo. Essa é a ligação covalente. E a metálica? Metal com metal. Lembrando que a iônica é eletrovalente, ou seja, tem troca de elétrons, troca elétron, eletrovalente. A covalente compartilha elétron. Então, compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. E a metálica deixa elétrons livres, é a palavra-chave. Com isso, nós temos propriedades. Iônica, o ponto de fusão é sempre alto e conduz corrente, condutores, em que situação? Fundidos, que é estado líquido, ou em solução aquosa. Né? Então, se cair assim, o iônico conduz só em água. Não, é em água e também fundido, ou seja, no estado líquido. Tá? Covalente. Covalente não conduz, mas o grafite conduz. O grafite, o diamante, né, são formas alotrópicas do carbono. O grafite é aquele que conduz corrente. Então, ele é covalente e conduz. Então, poderia conduzir. Lembrando que na covalente, se formar molécula, eu posso ter ácidos. E ácidos conduzem corrente porque se ionizam. Né? E na metálica eu sempre conduzo, sempre é condutor, mesmo no estado sólido, por culpa dos elétrons livres. Então os metais são sempre condutores, mesmo que eles estejam sólidos, líquidos, não interessa. Tá? Então, alguma lembrança aqui de iônica covalente metálica. Lembrando que se ele pedir mais iônica, pessoal, mais iônica é maior diferença de eletronegatividade. É um mais para a esquerda e para baixo, para o lado do frâncio, e o outro mais para a direita e para cima, a exceção dos gases nobres para o lado do flúor. Frâncio e flúor seria o composto mais iônico. Então, para perto daqui e daqui, tu vai juntar os caras e tu vai ver quem é mais iônico que quem, ok? Bom, já falei das propriedades, vamos para geometria e polaridade. Gurizada, geometria e polaridade, o que geralmente é, vamos lá, linear. Eu tenho duas opções,
com 2 e com 3 átomos. Olha, H2 e vamos botar HCl. Quando é que é polar? Quando tu tem átomos diferentes. Esse aqui é mais eletronegativo que esse. Quando eles são iguais, é apolar. Quando tem 3 átomos, CO2 e HCN. O carbono com geometria linear. Os dois ossos são iguais? Anula. H é diferente de N? Não anula. Essa aqui tem momento dipolar diferente de zero, então é polar. Mesma coisa com essa aqui. Polar. Já essa aqui com ligantes iguais, o Mi é igual a zero. Se o Mi é igual a zero, ela é o quê? Apolar. Então são exemplos lineares. Angulares, pessoal, são sempre polares. Sempre sobra aqui esse par de elétrons que empurra para baixo e não tem como anular. Quem é que entra aqui? Ora, entra aqui o SO2, entra aqui a água, entra aqui o H2S, lembrando que sobra elétron. E são sempre polares. O NO2, que é uma molécula meio estranha, tem uma dativa e tem um par aqui. Tudo isso aqui é angular e polar, certo? Trigonal plana. Trigonal plana, se os ligantes são iguais, é apolar. Aí entra o BF3, geralmente com boro. BCl3, BH3, são moléculas trigonais plana, ângulos de 120, e com 3 ligantes iguais são apolares. Mas essas aqui são apolares. Mas o carbono com uma dupla no aldeído, por exemplo, ou na cetona, ou no ácido carboxílico, é trigonal plana e é polar, porque os ligantes são diferentes. Então está aqui um exemplo de molécula trigonal plana polar. Podia ser polar ou apolar. As com boro e ligantes iguais são apolares, as com carbono são polares. Piramidal. Piramidal é grupo 15, gurizada. NH3. As aminas na química orgânica. Né? O fósforo, pH3. Compostos fosforados, né? Ali sobra elétron. E é pirâmide. Pirâmide é sempre Mi diferente de zero, porque não anula. Então a angular e a piramidal são sempre polares. Tá? Por fim, a tetraédrica. Tetraédrica pode ser polar ou apolar, depende dos ligantes. Ó. CH4, apolar, ligantes iguais. CCl4. Né? Vamos tirar um. Aqui vamos botar CCl4. Apolar, porque os ligantes são iguais, o Mi é zero. Tá? Agora, clorofórmio tem o H, tem 3C, e não anula, porque esse H não anula esses cloros, então ela é fracamente polar. Aqui o Mi é diferente de zero. Aqui o Mi é igual a zero. Então, cuidado, tetacloreto de carbono, metano, ligantes iguais, apolar. Se eu tenho aqui o clorofórmio, aí ligantes diferentes, polar. Tá? Então, cuidado com isso sobre geometria e polaridade. É isso que a PUC geralmente gosta de cobrar. Forças intermoleculares eu já falei, né, pessoal? Se tem HO, HF ou HN, tem ponte. Né? Então, aqui, água, ácidos inorgânicos, porque o H está ligado no O, água oxigenada, tudo isso tem ponte. Na orgânica, álcool, ácido carboxílico, fenol, amina primária, que é NH2, amina secundária, que é NH. Tudo isso aqui tem ponte. Amida, tem dipolo permanente I mais a ponte. Né? Amida, C-O e NH2. Então ela tem o dipolo permanente e a ponte. Tá? Então isso aqui tudo que tem ponte dá maior solubilidade em água e maior ponto de ebulição. Dipolo permanente. Bom, dipolo permanente tem que ter o elemento polar.
né? Então nós vamos ter o HCl, o HCN. Observa que não é ponte porque o H não está ligado no F, nem no O, nem no N. Então isso aqui é dipolo permanente, né? SO2, polar, NO2, polar. Todo mundo que é polar entra no dipolo permanente, assim como os aldeídos, acetona, o éster, esse pessoal, os aletos orgânicos, isso aqui é tudo polar, então é dipolo permanente, né? E o que é o dipolo induzido? O dipolo induzido é o apolar. Esse aqui, o Mi ainda é diferente de zero. Esse aqui, o Mi, é igual a zero. Dipolo induzido ou instantâneo, também chamado forças de London, né? É quando o cara é apolar. Hidrocarbonetos das mais variadas espécies. Tem problema. É tudo apolar aqui, certo? Então, esses são os dipolos induzidos. Certo? Bom, que mais? Então, acho que de ligações, forças intermoleculares era isso, tá? Cinética, pessoal, que eu queria que lembrasse aqui para a PUC, são duas coisas. Primeiro, faz horas que não cai o V igual a K, e se tu tiver que fazer V igual a K, só entram os reagentes, não entra produto. E só entra reagente que está em solução ou reagente no estado gasoso. Não entra sólido puro e também não entra líquido puro. Tá? Lembrando que se eu tiver lá uma reação V igual a K A ao quadrado, quer dizer que ela é de segunda ordem. Se tiver ao cubo, é na terceira ordem, e assim por diante. Lembrando que se está ao quadrado e eu dobro, a velocidade quadruplica, porque ele fica elevado ao quadrado. Se está elevado ao cubo e eu dobro, ela vira 8 vezes maior. Então, cuidado com isso. Se tu quer saber, fulano aumenta a velocidade quando eu dobro aqui, quando eu dobro ali, monta a expressão V igual a K e analisa, dobrando aqui e eleva o expoente e vê o que acontece com a velocidade. Às vezes ele dá uma tabelinha de concentração pela velocidade. Aí o cara aqui tu está multiplicando por 2 e a velocidade tu está multiplicando por 2, então ele é elevado na 1. Agora, se aqui tu está multiplicando por 2 e a velocidade está multiplicando por 4, é porque ele não está na 1, ele está elevado ao quadrado. Agora, se aqui tu está multiplicando por 2, em vez de estar multiplicando a velocidade por 4, está multiplicando por 8, é que ele está ao cubo. Ele está 2 na terceira. Tá? Então, cuidado com isso na hora de descobrir a ordem. Quem define a ordem é a reação ou os dados experimentais? Os dados experimentais. Então, quem tem dúvida nisso, dá uma revisada, faz horas que não cai. Meia-vida, pessoal. O que é meia-vida? É um tempo. O tempo que leva para reagir o quê? Metade da amostra. Metade de massa, metade de número de mols, não interessa, é metade da amostra reage. Lembrando que esse tempo é fixo, se a meia-vida é 20 anos, é 20 anos, leva 20 anos para aquele isótopo radioativo decair. Então a meia-vida dele é 20 anos. Isso quer dizer que sempre que passar 20 anos, tu reagiu a mesma massa? Não, tu reagiu metade do que tu tinha. Por isso que a gente vai fazendo 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Cada meio desse é uma meia-vida. Então, quantas meia-vidas passaram? 3. Se passaram 3 meia-vidas e sobrou o quê? 1/8 vezes 1/2 dá 1/4. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. 1/8 é o que reagiu ou é o que sobra? É o que sobra. Se passarem 3 meia-vidas, sobra 1/8 do que estava. Se passarem 4 meia-vida, 1/16 e assim por diante. E se pediu o que foi consumido? Bom, se sobrou 1/8, foi consumido a diferença, 7/8, para fechar os 8. Né? Foi consumido. Sobrou 1/16, foi consumido 15/16. Então, cuidado com essa historinha de meia-vida aí, os caras cobram bastante isso, tá? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Fatores que aceleram a reação. Quais são os fatores que aceleram a reação, pessoal? Olha, superfície de contato, tu aumenta a superfície de contato, moído, triturado, pulverizado, reage mais rápido. O catalisador, que é o mais importante, o que o CAT faz? Ele diminui a lomba, ele diminui a energia de ativação, fica uma lomba menor, fica mais fácil de reagir, né? Ele diminuiu a energia de ativação, que é a lomba, de distância entre reagente e produto, tá? Então, esse é o papel do catalisador. Ele participa da reação, mas ele não desloca equilíbrio, ele não altera ΔH e ele não é consumido. Ele entra lá,
reage, faz o que tem que fazer e se regenera no final. Então, cuidado com isso, os fatores que aceleram a reação. Ok? Bom, lembrando de equilíbrio, pessoal, aqui essa parte de pH, pKa eu já falei, né? Então, vamos só revisar. Quanto mais ácido, o cara tem uma constante de acidez maior, mas o P dessa constante, o pKa, é menor. E, por sua vez, o pH é menor. Quanto mais pH, mais básico. Quanto menos pH, mais ácido. Lembrando que 7 é neutro. Abaixo de 7 o pH é menor. E se é menor, ele é ácido. Acima de 7 o pH é maior. E maior, ele é mais básico. Tá? Então, tomem cuidado com isso aí a respeito do pH. Tá? Lembrando outra coisa, se eu tenho uma chuva que é 2, pH 2, e outra chuva que o pH é 4, qual a mais ácida? A do pH 2. Ela é mais ácida que a chuva do pH 4. Quantas vezes mais ácida? Olha, pessoal, de 2 para 4 são 2 pH. Cada pH é uma potência de 10, então é 10 na 100, que é 100 vezes mais ácida. A chuva de pH 2 é 100 vezes mais ácida que a chuva de pH 4. Então, não posso me esquecer disso. Os caras cobram bastante disso aí, esse tipo de questão na PUC, tá? O que mais eu não posso me esquecer? Indicadores, pessoal, indicadores. Fenolftaleína fica rosa na base e fica incolor no ácido. Essa é a fenolftaleína. O tornassol. Isso aqui é da fenolftaleína. O tornassol, azul na base e vermelho no ácido. Esse é o tornassol. Tá? Então, isso aí nós temos que saber decor. Pingou, ficou rosa. Pingou fenolftaleína, ficou rosa, é base. Pingou fenolftaleína, ficou incolor, é ácido ou neutro. Pingou uma base no papel de tornassol, tem que ficar azul. Pingou um ácido no papel de tornassol, tem que ficar vermelho. Tá? Então, essas lembranças aí eu tinha que ter dos indicadores. O que tem muita gente que não lembra o que é um efeito tampão. Né? O que é o efeito tampão? Efeito tampão, por exemplo, é ácido carbônico e bicarbonato. Os dois estão no nosso sangue. Só que o bicarbonato é um ânion. E ele acaba roubando o hidrogênio da água e largando hidroxila. Então ele tem caráter básico. Já o ácido carbônico, como o nome já diz, ele é ácido. Então, se isso aqui está dentro do sangue, e no meu sangue eu largo um ácido, ele ataca com bicarbonato, que é a parte básica, e anula. Ah, mas se eu largar um ácido, se eu largar uma base, ele ataca com ácido carbônico, que é ácido, e anula a base. Então, se eu quero largar uma base aqui dentro, quem é que anula? O ácido carbônico. Se eu quero largar um ácido aqui dentro, quem é que anula? O bicarbonato, porque ele é básico. Então, na verdade, o tampão tem um caráter anfótero. Ele tem uma parte ácida e uma parte base que corrige pequenas adições de ácido ou de base, mantendo, que é esse o objetivo do tampão, mantendo o pH numa faixa. Mantendo a faixa de pH. Se é pH 2, e eu boto ácido ou boto base, ele não sai de 2, ele fica de 2. Então, isso seria manter a faixa. Tá? Bom, sobre efeito tampão, era isso. Vamos para a eletroquímica, gurizada. O que tem para lembrar de eletroquímica? Olha, de eletroquímica a gente tem que lembrar pilha. O que tem para cair sobre pilha? É espontânea. DDP positiva. Certo? O ânodo é o polo negativo, é lá que tem oxidação, é de lá que saem os elétrons. E se tem oxidação, quer dizer que ele se corrói. Se corrói, diminui a chapa. Ele se corrói, a chapa vai diminuindo. Tá? Bom, mas nós também temos o cátodo, que é o lugar onde chegam os elétrons, por isso que ele é positivo, ele atrai os elétrons. Ele sofre redução. E se eles sofrem redução, chegam os elétrons.
certo? E se ele sofre redução, não corrói nada, deposita metal. Se deposita metal, o que acontece com o tamanho do cátodo? Engorda, enquanto que o ânodo foi corroído. Tá? Então, tá aqui sobre uma pilha. Tá, e para calcular a DDP, tu te lembra? Olha aí, isso é a formatura da Natácia. Natácia que foi a primordial nessa confusão de fazer aqui a DDP. Lembro que era tendo dois do mesmo tipo, os dois de oxi ou os dois de red, inverte o menor e soma. Cuidado que nesse inverte o menor conta o sinal. Menos 3 é menor que menos 1, por exemplo. Tá? Então, para achar a DDP da pilha, tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Ok? Então, estava aí. Para a gente finalizar essa parte de eletroquímica, metal de sacrifício, eu quero que se corroa, eu quero que ele seja o ânodo. Então, ele tem que se oxidar. Então, ele tem que ter alto potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de oxidação, melhor ele funciona como metal de sacrifício, que é aquele que vai se corroer para salvar o outro. Tá? Mas para isso ele tem que querer se corroer, então ele tem que ter alto potencial de oxidação. Tá? Metal de recipiente é o contrário, eu não quero que ele reaja com a coisa que está lá dentro. Então, metal de recipiente ele tem que ter alto potencial de redução. Esse tem que ter alto potencial de redução, para ele se depositar sobre o recipiente, para ele evitar que o recipiente corroa. Né? Então, esse é o metal de recipiente. Pessoal, eletrólise. A eletrólise é forçada, vamos dar uma limpada aqui. A eletrólise é forçada e ela é feita dentro de uma solução aquosa ou ígnea de um composto iônico. Então, o sal de cozinha tem o Na+ e o Cl-, mas como se eu botar na água fica H+ e OH-. O que acontece? Quem ganha Na ou sódio? Na ou hidrogênio? O hidrogênio. Então, se eu botar um cátodo aqui, o hidrogênio ganha, libera H2. Se eu botar um ânodo aqui, o gás cloro, ele ganha da hidroxila, então libera Cl2. Então, a eletrólise do sal de cozinha libera gás hidrogênio no cátodo, que positivo, que é o hidrogênio, é sempre no cátodo, gás cloro no ânodo, oxidou no ânodo, reduziu no cátodo, não deixa depositar no teu ânodo, vai depositar no cátodo, mas vai corroer o ânodo. Tá? Então, isto é sobre a eletrólise do NaCl. E o que sobra? Sobra Na e OH. Então, aqui dentro fica rosa se eu botar fenolftaleína, porque sobra uma base. O meio fica básico. Tá? Então, uma questão importante aí, essa aqui. Pessoal, já pediram na PUC também para tu calcular a massa depositada. A massa depositada é minha Kate ou lei de Faraday. Né? Minha Kate, onde a massa é em gramas, o K é 1 sobre 96.500. O E é aqui que eu erro, é a massa da tabela pelo NOx, que é o equivalente. O I é em ampere e o tempo é em segundos. Tá? Então aí eu teria condição de fazer o cálculo de massa depositada que eles gostam. Se tu quiser fazer por lei de Faraday, lembra que um Faraday é 1 mol de elétron, 96.500 coulomb, e um Faraday é o E, ou seja, a massa da tabela pelo NOx. Então, exemplo, um Faraday, 1 mol de elétron, significa que deposita o alumínio na tabela que é 27? Não, porque o alumínio é quanto? Mais 3, seria os 27 do alumínio, massa molar, dividido pelo NOx dele, que é 3. Isso vai dar 9 gramas de alumínio. A cada 9 gramas de alumínio eu tenho 96.500 coulomb, 1 mol de elétron, 1 Faraday e 1 E. Tá? Então, só para lembrar aqui as leis de Faraday. Ok? Bom, gurizada, e para finalmente encerrar esse nosso pré-prova, rapidamente soluções. Quando é que eu uso? Cadê meus MMs, cara? Quando eu tenho em grama e quero em mol. Quando é que eu uso cuidado, o tico duro é 10? Quando ele me dá em porcento e quero em grama. E se ele não der a densidade? Se ele não der a densidade, é o título massa por volume e ele considera a densidade 1. Mesma coisa aqui. Se ele não der a densidade é 1. Mas quando é que eu uso minha mamãe todo dia 10? Quando ele quer em mol e eu te dou em porcentagem. Se eu te der em porcentagem, te liga que para passar para grama é só fazer o tico duro é 10, com a densidade que ele der ou 1. Se ele quiser em mol,
tico duro é 10, ou todo dia é 10, e o minha mamãe, ou seja, o mol, que é o que ele quer, dividido pela massa da tabela. Tá? Bom, quando é que eu uso M1, V1, M2, V2? Quando ele bota água, é uma diluição. Diluição. O cara bota água, se ele bota água, o volume 2 aumenta. O volume 2 é maior que o V1 e a concentração 2 diminui. Bota a água, está diluindo. A concentração 2 é mais diluída que a 1. Então é só aplicar M1, V1, M2, V2. Quando ele falar em diluição, colocamos água. O único cuidado que tem que ter aqui é o seguinte, ele na maioria das vezes perde o volume de água. Se ele perde o volume de água e tu tem o M1, o V1 e o M2, tu vai ter que calcular o V2. E o V2 não é o volume de água. O V2 menos o que tu tinha no V1 é o volume de água. O volume de água que ele pede é quanto eu boto para a solução passar de 5 para 2, por exemplo, para diluir ela. Quanto de água eu tenho que botar? É esse cálculo que vai me dar. Só que primeiro eu calculo o V2, diminuo do V1 e aí eu tenho o volume de água que ele bota. Tá? Bom, para finalizar, pessoal, o MA, VA, MB, VB é uma neutralização. É quando ele reage ácido com base, quando ele titula o ácido com base, quando ele neutraliza o ácido com base, tudo isso é neutralização. E como é que se resolve? Molaridade do ácido, volume do ácido, só que tudo isso vezes o número de hidrogênios do ácido. Molaridade da base vezes o volume da base, só que vezes o número de hidroxilos. Então essa neutralização aqui, por exemplo, se fosse o ácido sulfúrico, teria que multiplicar por 2, né? Então tá aqui, ó, H2SO4. Tá, mas se fosse, por exemplo, H3PO4, multiplicava por 3. E lá na base, CaOH duas vezes, multiplicava por 2. CaOH duas vezes, multiplicava por 2. Tá, mas e se fosse com chumbo? Com chumbo, PbOH4, por exemplo, multiplicava por 4, é o número de hidroxilos. Então, o MA, molaridade do ácido em mol por litro, tem que ser em mol por litro, vezes número de hidrogênios do ácido, VA. Molaridade da base em mol por litro, vezes o número de hidroxilos da base, VB. E aí tu vai ter a titulação que termina no ponto de equivalência, que é quando o número de ácidos estiver igual ao número de bases, né? Igualdade aqui, certo? Então, só para lembrar da neutralização. Lembrando que se ele der pH3, que é ácido, tu não usa pH3 aqui, tu usa 10 na menos 3. Lembrando que se ele te der pH 10, tu não vai usar pH 10, primeiro porque é base não usa pH, tu tem que diminuir do 14 e achar o P, OH, que no caso aqui vai ser 4. Só que tu não vai botar o 4 aqui, tu vai botar a potência de 10. Então aqui iria o 10 na menos 4. Tá? Bases, tu diminui de 14 e acha o POH. O POH, tu botando em potência de 10, é a molaridade da base. Ácido, tu usa pH. Se ele já te deu em pH, tu bota em potência de 10, tu já tem o MA. Então se ele te der pH 10, tu vai diminuir de 14, tu vai dar o POH 4. E é esse POH4, 10 na menos 4, que eu boto lá. Lembrando que se eu tenho, então, pH e POH, eu vou botar a potência. Só que eu não preciso multiplicar por 2, nem por 3, nem por nada. Não me interessa quem é a base, nem quem é o ácido, porque o pH já me dá a neutralização pronta. Ok? Bom, pessoal, fizemos aí uma revisão de várias coisas da PUC, várias delas vão aparecer, vão estar lá, né? Lembrando que se eu tiver, por exemplo, uma coisa que faltou aqui, se eu tiver lá, por exemplo, um carbonato de sódio, que é a barrilha, ou um bicarbonato de sódio, ou eu tiver o calcário, tudo isso aqui tem caráter básico, porque tudo que vem do carbonato tem ácido fraco, e tudo que é grupo 1 e 2 é base forte, isso tudo é caráter básico. Além disso, sulfato de alumínio, que vem do ácido sulfúrico, e alumínio, base fraca, ácido sulfúrico, ácido forte, isso é ácido. Cloreto de amônio, cloro, HCl, ácido forte, NH4, amônio, base fraca. Então, esses daqui são ácidos. Tá? São sais de caráter ácido. Esses aqui são sais de caráter básico. Isso também gosta de cair na PUC. Ok? Então, enfim, a revisão geral aí dos principais tópicos da PUC. Espero que a gente dê sorte, que caiam todos esses conteúdos aqui e vocês consigam fazer tranquilamente, tá? Boa sorte, boa prova para vocês, beijo nas gurias, abraço nos guri e vai dar tudo certo, vamos gabaritar essa provinha aí. Tchau!